Olá, eu sou o professor Francisco Echalar e esse é o terceiro vídeo da série sobre problemas que podem ser resolvidos por regra de três. No primeiro, eu falei sobre o que eram grandezas. No segundo, a gente tratou de grandezas diretamente proporcionais. Nesse aqui, eu vou falar de grandezas inversamente proporcionais. Eu vou começar falando das grandezas diretamente proporcionais, porque a ideia é falar das inversamente proporcionais em contraponto àquilo que a gente já viu. A gente já viu que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Então, tem a grandeza y, a grandeza x. Se eu divido y por x e sempre dá o mesmo número, constante k, eu estou trabalhando com duas grandezas diretamente proporcionais. K é a constante de proporcionalidade. Isso aqui pode ser reescrito dessa maneira, e aí é uma outra maneira de descrever grandezas diretamente proporcionais é dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais se elas podem ser descritas por uma função linear. Y igual a kx é uma função linear. Do ponto de vista prático, a ideia de duas grandezas serem diretamente proporcionais é a de que se uma aumenta, a outra também aumenta e aumenta na mesma proporção. Ou seja, se o x dobra, o y também vai aumentar e vai dobrar. Se o valor de x é multiplicado por 1,15, o valor do y também vai ser multiplicado pelo mesmo valor, pela mesma constante. Do mesmo jeito, se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Se o x cai para metade, o y também cai para metade. Se o x cai para 1/10, o y também cai para 1/10. Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais é algo parecido, mas evidentemente não é a mesma coisa. Então, duas grandezas vão ser inversamente proporcionais, as grandezas x e y, se a multiplicação delas, o produto delas for constante. Só lembrando que no diretamente era a razão, aqui é o produto. Se a gente isola o y, a gente vai cair numa outra função, uma função do tipo k sobre x. Do ponto de vista mais prático, a ideia qual que é? Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Por isso, inverso. Quando uma sobe, a outra desce. E vai diminuir na mesma proporção. Se o valor de uma dobra, o valor da outra vai cair para metade. Entra o mesmo fator 2. Multiplico por 2 de um lado, divido por 2 do outro. Se o valor de uma é multiplicado por 1,3, o valor da outra vai ser dividido por 1,3. Se o x diminui, por exemplo, se o valor dele é dividido por 10, se o x cai para 1/10 do que era, o valor do y vai aumentar, vai ser multiplicado por 10. Se o x é dividido por 2,3, o valor do y é multiplicado por 2,3. Agora vamos ver alguns exemplos numéricos. Os exemplos que a gente escolheu são análogos aos que a gente trabalhou quando a gente falou de grandezas diretamente proporcionais. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Com uma determinada quantia, é possível comprar 10 quilos de carne quando o preço é de R$ 50 por quilo. Quais são as grandezas envolvidas nesse problema? A quantia comprada e o preço do quilo. O produto delas, para serem inversamente proporcionais, o produto delas tem que ser constante. Ou seja, 10 quilos vezes R$ 50 por quilo tem que se manter. Se eu faço a conta, vai dar 500. 10 vezes 50 dá 500. Vamos ver o que acontece com as unidades. Aqui eu tenho quilograma multiplicando reais dividido por quilograma. Esse quilograma corta com esse e o resultado está em reais. Se o preço do quilo era R$ 50 e eu comprei 10 quilos, isso quer dizer que eu tinha uma certa quantia, R$ 500. E isso vai ser constante. Essa é a constante de proporcionalidade. Então vamos ver a primeira aqui. A primeira é o exemplo. R$ 50 o quilo, 10 quilos comprados. Vamos ver agora a segunda linha. Era R$ 50 por quilo, o preço caiu para um quinto do que era. O preço foi dividido por 5. Maravilha, né? Caiu para R$ 10 por quilo. Agora vamos pensar. Se antes a gente estava com 10, como o preço caiu para um quinto do que era, isso quer dizer que eu vou poder comprar 5 vezes o que eu tinha comprado. Eu vou poder comprar 50 quilos.
50 vezes 10, 500. Continuo gastando a mesma quantia. Terceiro, vamos supor que dá uma crise brutal ainda maior do que a gente está e o preço sobe para R$ 80 por quilo. Ou seja, de 10 passa para 80, é multiplicado por 8 vezes. O que vai acontecer com a quantidade que eu consigo comprar com a mesma quantia? Bem, aqui eu multipliquei por 8, aqueles R$ 50 eu vou dividir por 8. Vai dar 6,25 quilos. Essa a lógica. O preço se altera, ele é dividido por 5, a quantidade que eu compro é multiplicada por 5. Mais uma alteração, o preço é multiplicado por 8, a quantidade que eu consigo comprar é dividida por 8. Vamos ver o último exemplo. Agora o preço é R$ 1 por quilo. De onde vem esse R$ 1? É o preço de 80 que foi dividido por 80. Ou seja, o preço foi dividido por 80. A quantidade que eu vou conseguir comprar, o que vai acontecer com ela? Vai ser multiplicado por 80. Então vai ser 6,25 vezes 80 vai dar 500 quilos. Vamos para o segundo exemplo. Uma impressora trabalhando na velocidade de rascunho imprime 6.000 páginas por hora. Nessa velocidade, um trabalho é impresso em 150 minutos. Quais são as grandezas envolvidas aqui? É o tempo de impressão e a velocidade de impressão. É isso que a gente vai comparar. Antes de fazer as contas, eu fiz uma alteração que, estritamente falando, não era necessária, mas facilita o que vem pela frente. Não era obrigatório. A questão é que a interpretação posterior fica mais fácil. Aqui eu tenho o tempo em hora. Aqui eu tenho o tempo em minutos. Eu converti esses minutos para hora. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 150 e dividi por 60. Então, dá 2 horas e meia, 2,5 horas. Vamos calcular o produto. 2,5 horas vezes 6.000 páginas por hora. Corta aqui, corta aqui. Se uma tivesse em minuto, outra tivesse em hora, não dava para cortar. Essa é a vantagem. 2,5 vezes 6.000, 15.000 páginas. Então, o que é constante agora é o número de páginas impressas. E a ideia qual que é? Se a velocidade aumenta, eu vou demorar menos tempo para imprimir essas 15.000 páginas. Se a velocidade diminui, eu vou demorar mais tempo para imprimir essas 15.000 páginas. Era 6.000. Vamos fazer com que caia de 6.000 para 3.000. Eu vou pegar os 6. A velocidade caiu para metade. A velocidade caiu para metade. O que vai acontecer com o tempo que vai demorar? Vai demorar o dobro. Então, eram 2 horas e meia, passa a demorar 5 horas. No terceiro exemplo, o que aconteceu? A velocidade caiu mais ainda. De 3.000, caiu para 1.000. Ou seja, dividiu por quanto? Dividiu por 3. E passou a ser 1.000 páginas por hora. O que vai acontecer com o tempo de impressão? Vai ser multiplicado por 3. Era 5 horas vezes 3, passam a ser 15 horas de impressão. E vejam que a multiplicação continua constante. 6.000 vezes 2,5 dava 15.000, como a gente viu. 5 vezes 3.000, 15.000. 15 vezes 1.000, 15.000. E agora um último exemplo, que é bem tradicional de situações envolvendo regra de 3. 10 operários fazem um determinado muro em 5 dias. Quais são as grandezas envolvidas? O número de operários e o tempo que demora a obra. É a mesma ideia. Eu aumento o número de operários, o que vai acontecer com o tempo que demora a obra? Vai diminuir. Eu diminuo o tamanho da equipe, vai demorar mais para fazer essa mesma obra. O produto, o número de operários vezes o número de dias, dá constante proporcionalidade. Nesse caso aqui vai ser 50 operários dia. Isso é uma medida da mão de obra necessária para realizar esse muro. Começo com 10 operários, demora 5 dias. Vamos dizer que eu diminua para metade o número de operários. 10 dividido por 2, 5 operários. Então, tem a metade das pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo que demora para fazer a obra? Vai dobrar. Então, eram 5 dias, vai passar para 10 dias. Eu diminuo ainda mais a equipe. De 5 operários, eu diminuo para um operário só.
Então, vai ser 5 dividido por 5, um operário. Então, eu dividi o número de operários por 5, o que vai acontecer com o tempo que vai demorar? Vai ser multiplicado por 5. Então, era 10, passa a ser 50 dias. E na última situação, a gente aumenta a equipe. Era um operário, vão ser 50 operários. Ou seja, a equipe foi multiplicada por 50 e agora são 50 operários. Então, se o número de operários for multiplicado por 50, a demora vai ser dividida por 50. Vai demorar um dia para fazer a obra. Esse caso é um dos múltiplos exemplos possíveis para mostrar as limitações da ideia de regra de 3. Ela sempre é aplicável dentro de certas faixas. 10 operários fazem um muro em 5 dias. 50 operários vão fazer um muro em um dia. Pode até ser, mas de repente não tem nem espaço para eles trabalharem. Essa regra de 3, essas relações proporcionais, elas são aplicáveis sempre dentro de certas faixas, em que as razões são tem algumas razões que são constantes. Então, no caso aqui, isso é aplicável enquanto que a produtividade média por operário se mantiver constante. De repente, se eu ponho muita gente no mesmo lugar, começa a haver outras dificuldades que não havia na situação inicial. E a produtividade acaba caindo, por exemplo. Então é isso. A gente fica por aqui. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, coloque nos comentários. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e divulgue. Até a próxima.